Aleluia. O teu cuidado é lindo, Deus. O teu cuidado é lindo, Pai. Obrigada, Senhor. A estar aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados irmãos. Louvado seja Deus. Existe um ditado popular que o mundo fala que se a coisa está ruim, pode piorar ainda mais. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas eu já ouvi muitas vezes. Muitas vezes. A coisa está ruim, mas pode piorar. Mas eu quero dizer esta noite, meus amados irmãos, que para nós que servimos um Deus verdadeiro, um Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê, um Deus que nós depositamos a nossa confiança, louvado seja Deus, nós podemos afirmar que a coisa pode até estar ruim, mas pelos olhos da fé vai melhorar, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não temos uma visão tapada. Nós não temos aquela visão que o mundo vê. Nós não temos uma visão como uma viseira. Nós vemos além, nós olhamos, nós enxergamos com um olhar espiritual. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós não somente vimos aquilo que está acontecendo, que nossos olhos podem enxergar neste mundo, nesta cidade, ao nosso redor, nesta nação. Olha o que está acontecendo. Mas nós não enxergamos somente o que nós estamos vendo. Louvado seja Deus. Não. Nós temos uma expectativa. Nós temos uma fé. Nós temos uma esperança, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E todo poder está nas mãos deste Deus. E quando nós colocamos as nossas angústias, as nossas causas, as nossas limitações diante deste Deus, que tudo pode, nós só temos que esperar e que confiar que o Senhor há de transformar aquela situação em uma bênção. Louvado seja Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Que nós viveremos de glória em glória. E que nós viveremos em novidades de vida. E eu creio, eu prefiro, eu decidi um dia crer. E quando nós decidimos crer neste Deus que tudo pode, nós não só enxergamos o que nós estamos vendo, mas o que o Senhor pode fazer para mudar este quadro. Louvado seja Deus. Muitas vezes, meus irmãos, o inimigo, ele tenta roubar o que nós temos de mais precioso na nossa vida, que o Senhor já nos deu. Ele tenta roubar, ele tenta tirar de nós a nossa família, a nossa fé e a nossa paz. E com esta viúva que nós acabamos de ler, não foi diferente. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Neste livro não fala de certo, não aponta, não fala certo quem foi o autor desse livro, mas aponta ao profeta Jeremias. Um livro composto com 25 capítulos, e que ele foi escrito no exílio da Babilônia, onde Israel e Judá se encontravam exilados. Louvado seja Deus. É provável, amados irmãos, que você está aqui nesta noite. Todos nós que aqui estamos nesta noite, eu não vou dizer você, eu também. Todos nós que estamos aqui nesta noite, nós estamos necessitando de um milagre. Se eu perguntar aqui, a esta igreja, quem é de vocês que não necessita de um milagre? Eu acredito que todos vão levantar a mão e vão dizer, eu necessito de um milagre. Porque nós somos dependentes de Deus, amados. O ar que nós respiramos é um milagre. Todos nós necessitamos de um milagre. Louvado seja Deus. E o culto de libertação é justamente o culto desta noite, intitulado Culto de Libertação. É justamente para isso. Para trazer ao Senhor as causas impossíveis. Aquilo que você acha que é impossível para você resolver sozinho. Você traz e coloca aqui, diante do altar do Senhor, do Deus do impossível. E você traz essa causa, e o Senhor vai abençoar e vai ajudar e vai mudar situações. Louvado seja Deus. E você vai ver a mão de Deus. Você vai ver a mão de Deus, peixes, e o milagre que o Senhor fez naquela vida. Aleluia. Deus sempre usa o que você tem, Ele não usa o que você não tem. Ele não pede o que você não tem, Ele pede o que você já tem. Louvado seja Deus. A obediência atrai a libertação. Muitas vezes nós questionamos como Naamã. Naamã foi para ser curado, e chegando lá, o profeta disse o quê? Vai lá, fala com ele, que ele vai para o Rio Jordão, e ali ele mergulhe 7 vezes. E Naamã, o que ele respondeu? Ele falou, o profeta nem aqui veio me ver, e mandou um recado para mim, eu não vou lá não. E o servo que estava com Naamã disse, meu Senhor, o que é você obedecer? Vai lá, mergulha 7 vezes. E Naamã questionou por que no Rio Jordão? Um rio sujo, fedido. Mas ainda assim, tinha um que estava com ele, que o incentivou. Vai, meu Senhor, não vai lhe custar nada. Entra lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes. E pela obediência que Naamã teve, ele foi curado daquela lepra. Meus amados irmãos, louvado seja Deus. Muitas vezes nós questionamos, mas vamos obedecer. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós obedecemos a este Deus, Ele tem milagre para cumprir em nossa vida. Ele que é responsável pelo milagre. Nós iniciamos, damos o nosso passo como aquela viúva deu. E a provisão Ele traz. A gente dá a nossa vida e Ele dá o cuidado, o zelo que Ele tem por nós. Basta tão somente, meus amados irmãos, nós temos a viver em obediência. Louvado seja Deus. A vasilha é com você, mas o azeite é com Deus. Amém. As vasilhas estão comigo, o azeite é com Todo-Poderoso. Eu preparo o coração e Ele é graça. Amém, irmãos? Ele prepara o coração
E eu preparo o coração para receber, e o nosso Senhor prepara a graça que Ele nos dá. Eu preparo minha casa, e Ele prepara a glória. E diz a palavra do Senhor, que à medida que aquela mulher ia enchendo aquelas vasilhas, os filhos iam pegando as suas vasilhas cheias, ia colocando no canto. À medida que essa mulher ia colocando o azeite, ia enchendo as vasilhas, os filhos iam pegando e colocando em outro canto. De forma, meus irmãos, que quando acabou todas aquelas vasilhas, aquela viúva perguntou: traga mais vasilhas. E os filhos responderam: já terminaram todas elas. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E quando terminou todas as vasilhas, o azeite parou de jorrar. Mas aquela mulher não parou aí. Aquela mulher não parou. Diz a palavra do Senhor que quando parou de jorrar o azeite naquelas vasilhas, aquela mulher pegou e foi para onde? Foi procurar o profeta. Muitas vezes nós só queremos um milagre e não voltamos nem para agradecer ao Senhor pelo milagre que Ele fez. Mas aquela mulher, por ser uma mulher sábia, uma mulher de discernimento, ela depois que conseguiu, que alcançou todas aquelas vasilhas cheias de azeite, ela voltou para o profeta. E chegando lá no profeta, o profeta disse: vai, vende e vivei do resto. Olha que maravilhas, meus amados. O Senhor transformou a vida daquela mulher. O Senhor transformou o cativeiro daquela mulher. O Senhor transformou aquela derrota que aquela mulher estava vivendo em uma vitória, através da obediência, através da semeadura que o marido dela semeou no reino enquanto era vivo, e através da obediência daquela mulher. E ela, com certeza, pegou aquelas vasilhas cheias de azeite, vendeu aquelas vasilhas de azeite, aquele azeite, pagou aquela dívida que o marido dela havia feito, e do resto viveu ela e os seus filhos. Amém. Deus seja louvado. Viveu ela e os seus filhos. Do resto, amados irmãos, coloque essa palavra no seu coração. Não busque qualquer pessoa para você colocar, abrir o seu coração e fazer as suas queixas. Eu tenho certeza que o Senhor colocou na sua vida pessoas de Deus que você pode abrir o seu coração, que você pode pedir um conselho. A Bíblia diz que quem anda com sábio se torna sábio, mas tolo, quem anda com tolo, torna-se tolo também. Busque a palavra do Senhor. Busque as pessoas que servem a Deus com integridade, porque da árvore se conhece o fruto. Amém? E eu peço aos irmãos que se coloquem de pé. Convido o ministério de louvor. Vamos orar ao Senhor nesta noite. O que é que tu tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas não poucas. Aleluia, Jesus. Eu fico olhando, amados irmãos, que aquela mulher, ela não foi para a casa do vizinho queixar. Ela não foi ficar falando com um amigo, com o outro. Ela não foi buscar o serviço social daquela cidade. Ela não foi buscar o
o prefeito, ou o governador, o presidente. Não. Ela buscou na fonte certa. Ela foi procurar ali quem? O profeta de Deus. Porque ela sabia que se ela fosse daquele homem, ela teria uma solução para o seu problema. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Ela não ficou calada. Ela não aceitou aquela situação. Ela não aceitou aquela derrota de perder seus filhos e viver como mendiga. Ela não aceitou. Ela não aceitou. Quando nós clamamos a Deus e colocamos a nossa causa diante do Senhor, nós podemos ter a convicção de que Ele é Deus para responder às nossas petições. Libertação começa com o reconhecimento, meus irmãos. Libertação começa quando nós reconhecemos o poderio do nosso Senhor. A Bíblia diz que nós não devemos tomar conselho com os ímpios. Esta mulher é uma mulher sábia. Ela não foi tomar conselho com os ímpios, ela foi tomar conselho com o profeta de Deus. Sabe por quê que muitos fracassam? Porque muitos, ao invés de procurar o homem de Deus, a mulher de Deus, vai sair procurando qualquer pessoa. Pessoa que não tem palavra que te edifica. Pessoas que não têm nada para lhe oferecer. Pessoas que só vai chegar diante de você para, quem sabe, contar mais lamúrias. Louvado seja Deus. Às vezes pessoas decidem ouvir fogo estranho. Às vezes pessoas saem correndo atrás de profetadas quando está com algum problema. Espírito de engano. Buscando conselhos de pessoas erradas. Pessoas que nós devemos procurar, meus irmãos, são pessoas que têm discernimento. São pessoas sábias que nós devemos pedir socorro. Parem de correr atrás de outras pessoas que não podem nada lhe oferecer. Parem de contar a sua vida para qualquer pessoa. Parem de falar dos seus problemas para aquelas pessoas que não têm uma palavra de edificação para a sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ela deu um passo de fé e Deus deu a provisão. Essa mulher foi conforme o profeta de Deus lhe ordenou. Ela foi, pediu seus filhos para ir na casa dos seus vizinhos, pedir vasilhas emprestadas. Eu imagino aqueles filhos, durante aquela vizinhança inteira, procurando, pedindo vasilhas emprestadas. Eu acredito, meus irmãos, que se ela fosse uma pessoa que não tivesse aquela fé firmada no Deus Altíssimo, ela ia falar: mas Senhor, meu profeta, por que eu vou pedir vasilhas? Eu vou colocar o quê? Eu só tenho lá em casa uma botija com azeite. Eu vou querer essas vasilhas para quê? Mas não, meus irmãos, ela preferiu acreditar. Louvado seja Deus. Ela deu um passo de fé e Deus deu a provisão. Louvado seja Deus. Os filhos dela fizeram exatamente o que ela pediu e foram pegar estas vasilhas. E ali, quando os filhos dela trouxeram aquelas vasilhas, diz a palavra do Senhor que então disse ele: então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiverem já cheias. Louvado seja Deus.
Talvez, meus irmãos, nós aqui nesta noite, nós pensamos que nós não temos nada, mas nós temos. Nós temos algo lá em nossa casa, nós temos em nossa vida algo que pode fazer um grande milagre na mão de Deus. Louvado seja Deus. Eu fico observando que na multiplicação dos pães estava aquela multidão. E ali o Senhor perguntou o que tinha. E de repente chegou um dos seus discípulos, e falou: ali tem um menino que está com 5 pães e 2 peixes. O que era, meus irmãos? 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Mas assim, o Senhor, quando chegou nas mãos de Jesus, aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, o Senhor fez o milagre da multiplicação. E diz a palavra do Senhor que todos alimentaram naquele lugar. Todos saíram saciados. Ouviu o que Obadias estava falando com ele. Ele disse: veja a minha história, ouve a minha história. E começou a contar. E ali Obadias começou a contar da história, da vida, do que ele tinha feito pelo reino de Deus, por amor a esse Deus. Ele contou: eu com o pouco que tenho, durante a crise, eu sustentei 100 profetas, eu encontrei 2 cavernas, coloquei 50 profetas em uma caverna, coloquei 50 ou mais 50 em outra caverna, e com aquele pouco salário que eu tinha, eu sustentei esses profetas a pão e água. E escondi esses profetas para não serem mortos por Jezabel e pelo rei Acabe. E ele foi se explicando para o profeta Elias. E agora, meu Senhor, o Senhor vem e me fala para me poder falar com o profeta, com o rei, que o Senhor está querendo falar com ele, e vai que o Senhor não aparece, eu serei morto. Louvado seja Deus. Elias então entendeu aquela conversa, aquela atitude dele como uma semeadura do reino de Deus. Mais tarde, na Bíblia Sagrada, eu só quis entender, amados, porque eu descobri que aqueles filhos daquela viúva iam passar a vida inteira trabalhando, eles iam morrer trabalhando e não iam conseguir pagar essa dívida que o pai tinha deixado. Então, procurando me informar, eu cheguei a esses pontos. E mais tarde na Bíblia, vai contar no capítulo 19 de 1 Reis, que um dia Elias começou a reclamar com Deus, que parece que só tem sobrado ele como profeta em Israel. E o Senhor lhe disse: não, Elias, ainda restam 7.000 que não se dobraram a Baal e que estão escondidos. Porque se Acabe e Jezabel descobrissem que eles estariam vivos, eles iriam assassiná-los. Este homem, amados irmãos, este homem que morreu, ele fez essa dívida, fez o que só podia explicar essa dívida que ele contraiu. Depois ele pegou, além daqueles 100 que ele havia escondido, ele pegou também mais esses 7.000 profetas e também escondeu. E sustentou durante aquele período os 7.000 profetas. Você imagina, você já pensou o que é você sustentar 7.000 pessoas a pão e água, e quem sabe com vestimentas?
foi para sustentar esses profetas. Este homem, ele vendeu tudo que ele possuía. Durante ele estava trabalhando no palácio do rei. Ele recebia o seu salário, ele ia prosperando, ia pagando a dívida. Ele ia prosperando, ele recebia o seu salário, ia pagando a dívida. Mas veio a fatalidade. E com essa fatalidade, esse homem morreu. E agora ficou essa dívida. Porque naquela ocasião, a dívida não era perdoada. E ficou essa dívida. Louvado seja Deus. Amados irmãos, vou voltar aqui. Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Olha a importância daquela mulher saber, de nós reconhecermos quem está dentro da nossa casa, de reconhecermos a nossa família, de dizer assim: olha, meu rei, meu senhor, meu profeta, meu marido morreu, mas ele era um homem temente ao Senhor. Ele temia ao Senhor. Temia ao Senhor. Louvado seja Deus. É chegado, então, o credor e quer levar os meus 2 filhos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É a partir. E aí o profeta perguntou, Eliseu perguntou: o que hei de fazer? Diz o que é que tu tens em casa. Amados irmãos, é a partir do que você tem em suas mãos, do que você tem em casa, que Deus faz o milagre. Olha o que o profeta perguntou: o que você tem em casa? Essa mulher, ela achou que aquela botija que ela tinha na casa dela com aquele azeite não era nada. Aquela botija realmente, ela era insuficiente para alimentar, para criar os seus filhos. Aquela botija de azeite era insuficiente para pagar aquela dívida, mas aquela botija foi suficiente quando chegou nas mãos de Deus para o Senhor fazer aquele milagre. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Ele é Deus. Aleluia, Jesus. Então, amados irmãos, Jesus Cristo é o nome que liberta. Jesus Cristo é o nome que transforma. Jesus Cristo é o nome que muda qualquer situação. Louvado seja Deus. Então, amados, naquele tempo, certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Aleluia, Jesus. E tua serva, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, naquele tempo, quem sustentava a viúva, uma mulher, uma mãe, que estava viúva, que o marido tinha morrido, claro, morreu, viúva porque o marido morreu, eram seus filhos. Amém? Eram seus filhos que sustentavam essa mulher viúva. No entanto, o marido dessa mulher, que acabamos de ler no texto, esse marido deixou uma dívida muito grande para essa mulher pagar. Aleluia, Jesus. Não bastasse a dor da perda que aquela mulher estava vivendo, como se não bastasse o luto que aquela mulher estava vivendo, como se não bastasse a separação que aquela mulher estava vivendo ao perder o seu esposo querido. O credor chega na porta daquela mulher e queria levar o que ela tinha de mais precioso na vida dela: os seus 2 filhos. Esses credores queriam levar os seus 2 filhos.
Meu Deus. A única esperança que aquela mulher tinha, de que quando ela fosse envelhecer, ela tinha aqueles 2 filhos para sustentar, para apanhá-la, para cuidar dela. A esperança que essa mulher tinha era essa. Meu marido morreu, mas ele me deixou 2 filhos, que quando eu envelhecer, eles vão trabalhar e vão me sustentar e vão cuidar de minha saúde se eu precisar ir no médico. E eu não vou estar só, porque eles vão me acolher, vão me levar para a casa deles. E eu não vou estar e a mulher deles vão cuidar de mim. Mas não, amados. Logo depois que o marido morreu, chegou ali naquela casa os credores para levar os 2 filhos, a única esperança de vida que aquela mulher ainda possuía. O único bem que aquela mulher ainda possuía, estes homens queriam levar. Olha que tragédia, irmãos. Os credores, eles queriam levar esses filhos, e era assim, amados. Eles iam trabalhar para este homem até pagar a dívida que o pai havia deixado. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. O tempo que fosse necessário para quitar aquela dívida. Meu Deus. Era por um tempo suficiente para quitar a dívida que aquele marido havia deixado. O marido dessa mulher era um homem bastante conhecido. No capítulo 18 de 1 Reis, você vai ver sobre ele. E quem era o marido dessa mulher? O marido dessa mulher se chamava Obadias, e ele trabalhava no palácio do rei Acabe. Era um homem que temia ao Senhor. E quando tinha culto com o profeta Elias, ele ia assistir os cultos do profeta Elias. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Um dia, o rei Acabe chama ele para sair pelos campos, procurando capim e água para dar para os seus animais, porque era um tempo de crise, de escassez. E de repente disse que Acabe foi para um lado do caminho e Obadias foi para o outro lado do caminho. Quando Obadias estava caminhando naquela direção, ele encontrou com o profeta Elias. E o profeta Elias disse para ele assim, no versículo do capítulo 18 de 1 Reis, você vai ver assim. Louvado seja Deus. E o profeta Elias disse assim: avisa ao rei que eu vou encontrar com ele. Obadias prostrou-se diante do profeta, aleluia, Jesus, e falou com medo terrível. Ele falou: como eu vou, eu estou colocando as minhas palavras, irmãos, como eu vou avisar para o rei que você vai se encontrar com ele hoje, se você uma hora está aqui, outra hora está lá? Vai que eu avise para o rei que você vai se encontrar com ele, e de repente o Espírito de Deus te leva para outro lugar, e você não aparece, o rei vai me matar. Amados irmãos, louvado seja Deus, porque você, meu Senhor, é um homem intutelável e ninguém te segura. Uma hora você está aqui, outra você está acolá. Então eu te peço, veja a minha história, Deus, está aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados irmãos. Louvado seja Deus. Existe um ditado popular que o mundo fala
que se a coisa está ruim, pode piorar ainda mais. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas eu já ouvi muitas vezes. Muitas vezes. A coisa está ruim, mas pode piorar. Mas eu quero dizer nesta noite, meus amados irmãos, que para nós que servimos um Deus verdadeiro, um Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê, um Deus que nós depositamos a nossa confiança, louvado seja Deus, nós podemos afirmar que a coisa pode até estar ruim, mas pelos olhos da fé vai melhorar, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não temos uma visão tapada. Nós não temos aquela visão que o mundo vê. Nós não temos uma visão como uma viseira. Nós vemos além, nós vemos, nós olhamos, nós enxergamos com um olhar espiritual. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós não somente vimos aquilo que está acontecendo, que nossos olhos podem enxergar neste mundo, nesta cidade, ao nosso redor, nesta nação. Olha o que está acontecendo. Mas nós não enxergamos somente o que nós estamos vendo. Louvado seja Deus. Não. Nós temos uma expectativa. Nós temos uma fé. Nós temos uma esperança, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E todo poder está nas mãos deste Deus. E quando nós colocamos as nossas angústias, as nossas causas, as nossas limitações diante deste Deus, que tudo pode, nós só temos que esperar e que confiar que o Senhor há de transformar aquela situação em uma bênção. Louvado seja Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Que nós viveremos de glória em glória. E que nós viveremos em novidades de vida. E eu creio, eu prefiro, eu decidi um dia crer. E quando nós decidimos crer neste Deus que tudo pode, nós não só enxergamos o que nós estamos vendo, mas o que o Senhor pode fazer para mudar este quadro. Louvado seja Deus. Muitas vezes, meus irmãos, o inimigo, ele tenta roubar o que nós temos de mais precioso na nossa vida, que o Senhor já nos deu. Ele tenta roubar, ele tenta tirar de nós a nossa família, a nossa fé e a nossa paz. E com esta viúva que nós acabamos de ler, não foi diferente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Neste livro não fala de certo, não aponta, não fala certo quem foi o autor desse livro, mas aponta ao profeta Jeremias. Um livro composto com 25 capítulos, e que ele foi escrito no exílio da Babilônia, onde Israel e Judá se encontravam exilados. Louvado seja Deus. É provável, amados irmãos,
que você está aqui nesta noite. Todos nós que aqui estamos nesta noite, eu não vou dizer você, eu também. Todos nós que estamos aqui nesta noite, nós estamos necessitando de um milagre. Se eu perguntar aqui, a esta igreja, quem é de vocês que não necessita de um milagre? Eu acredito que todos vão levantar a mão e vai dizer, eu necessito de um milagre. Porque nós somos dependentes de Deus, amados. O ar que nós respiramos é um milagre. Todos nós necessitamos de um milagre. Louvado seja Deus. E o culto de libertação é justamente o culto desta noite, intitulado culto de libertação. É justamente para isso. Para trazer ao Senhor as causas impossíveis. Aquilo que você acha que é impossível para você resolver sozinho, você traz e coloca aqui, ó, diante do altar do Senhor, do Deus do impossível. E você traz essa causa e o Senhor vai abençoar e vai ajudar e vai mudar situações. Louvado seja Deus. E você vai ver a mão de Deus. Você vai ver a mão de Graças e paz, queridos. Na verdade, quem vai ministrar é a Irmã de Deus. Então, a palavra está com ela em Cristo Jesus. Amém? Boa noite, meus amados irmãos, a paz seja com todos, amém? Amém. Louvado seja Deus, eu quero agradecer ao Senhor nessa noite, pela vida de cada irmão que está aqui conosco, pelos visitantes que saíram dos seus lares e vieram para aqui ouvir a palavra do Senhor. Mas antes de ouvir a palavra do Senhor, nós primeiro o adoramos. E adoramos ao Senhor com os hinos de louvores, de gratidão a Deus, e também louvamos ao Senhor e o adoramos com a palavra. Amém, amados? Amém. Louvado seja Deus. Nessa noite nós vamos ler uma palavra aqui que já foi ministrada por muitas vezes, mas a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor, ela se renova, né, meus irmãos? Ela se renova a cada dia. A palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, que o Senhor dos Exércitos venha nesta noite fazer com que esta luz venha iluminar não somente os nossos caminhos, mas a nossa mente, mais o nosso espírito e mais o nosso emocional, o nosso psicológico. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos nos colocar sobre os nossos pés por apenas um instante, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra no livro de 2 Reis. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus está aqui neste lugar. O Senhor já começou a falar conosco desde quando eu cheguei aqui. Desde quando eu coloquei os meus pés aqui nessas portas. Eu senti que o Senhor já estava aqui, falando com a tua igreja. E não vai ser diferente. Ele continua falando. Porque enquanto tem coração aberto, tem palavra do Senhor para ser ministrada. Amém, amados? Amém. 2 Reis, capítulo de número 4. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado.
Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Amém? Eu trouxe aqui comigo o Antônio. É Júlia? Ana Júlia. Fiquem à vontade em nome de Jesus. E todos os que estão visitando a igreja do Senhor, fiquem à vontade em nome de Jesus. Diz assim, capítulo 4 de 2 Reis. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu então lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me, que é que tens em casa? E ela prontamente respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não cheias, e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Parte, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou de jorrar. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, meus amados irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, neste momento, Pai querido, Pai santo, Pai amado, mais uma vez nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Louvado seja Deus. E queremos aqui nesta noite, meu Senhor, te pedir, Senhor da glória, te suplicar o Teu perdão, Senhor. Ó Deus, que nós sabemos que todos nós somos pecadores. Ó Deus, e te clamar também que o Senhor envia anjos do Senhor, Papai. Envia exército de anjos, Pai. Ó Deus, a se acamparem nesta igreja, Pai. Exército de anjos, meu Senhor, para que possa, Deus, estar visitando um a um que aqui se encontra nesta noite. Também os nossos familiares que não estão aqui conosco, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão com uma necessidade, de uma enfermidade, de uma porta aberta, meu Senhor, nós reconhecemos, Senhor, o Seu poderio, Senhor. Nós reconhecemos a Sua majestade, ó Deus, o Teu poder. Pois, meu Senhor, se não fosse pela Tua grande força, nós nem aqui estaríamos vivos. Pois é pela Sua misericórdia é que nós não somos consumidos dia após dia, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui diante da Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor.
Fala ao meu coração.